3 formas para você adquirir segurança para socorrer o seu filho. E aí, você, mãe e pai, hoje, qual o seu nível de segurança se algum acidente muito grave acontecer com seu filho? Você está pronto, se sente preparado para poder socorrer o seu filho? Hoje eu vou te ensinar 3 formas de como você conseguir ter um pouco mais de segurança. Se você assistir esse vídeo aqui, esse conteúdo até o final, eu tenho certeza que você vai sair um pouco mais preparado e com um olhar bem mais treinado para os riscos que estão à sua volta. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Henrique Bruto, sou bombeiro militar há 9 anos aqui no Rio de Janeiro. A gente trabalha aqui com várias emergências de diversos tipos, tanto nas praias quanto também nas ruas. Diversas pessoas a gente atende, crianças, famílias. E além disso, sou instrutor de primeiros socorros do SOS Missão Dupla. E nós ensinamos de forma fácil pais e mães a terem confiança para socorrer os seus filhos em todas as emergências. Se você ainda não segue a gente por aqui, deixa um like, se inscreve no nosso canal, tem muito conteúdo novo, muita coisa boa para você aprender, não só para se sentir mais seguro, mas também para que você possa deixar sua família mais segura. Então, insegurança. O que é que a gente pode pensar sobre insegurança, né? Falar de segurança, a gente também pode falar sobre insegurança. Quando que nós nos sentimos inseguros em relação a algo? Por que a gente se sente inseguro? Alguma coisa mexe com a gente, talvez uma falta de conhecimento em relação a alguma urgência, no nosso caso aqui, ou alguma emergência, alguma coisa que está acontecendo. Aliás, se a gente está falando de urgência e de emergência, você sabe diferenciar quando você está numa urgência ou quando é uma coisa que é uma emergência? Se seu filho se machucar de uma maneira em que, se você não souber agir naquele momento, tipo uma hemorragia, se você não conseguir estancar aquela hemorragia e ele venha a passar aquele momento ali com sangue saindo e tenha que alguém fazer uma contenção naquele sangue e não consiga, ele está correndo risco de vida naquele momento. Isso é uma emergência. A urgência, ele sofre um acidente, ele tem um problema, mas que não causa um risco de morte naquele instante, mas que esse quadro pode vir a agravar e aí sim ter um risco muito alto de morte. Então, quando identificar uma urgência ou uma emergência, e ao identificar isso, qual o seu nível de segurança? Você conseguiria agir hoje para cuidar dos seus filhos? Muitas vezes nós até temos uma leve segurança, nós até sabemos algumas coisas, mas quando estamos diante de um cenário de grande pressão, tudo muda. Em um momento em que a responsabilidade é exclusivamente sua, a responsabilidade está nas suas mãos de cuidar do seu filho, em aquele momento em que você tem que agir com calma, com rapidez ao mesmo tempo, sendo muito certeiro e eficiente, será que você conseguiria agir para socorrer e até salvar a vida do seu filho? A verdade é que não saber o que fazer em uma emergência, que é um quadro muito mais arriscado, é o que nos gera mais insegurança. Nós, como pais, queremos em todo instante que nossos filhos estejam ali seguros, né? Junto conosco, no passeio, em casa, aonde nós estivermos. Porém, nesse cenário em que o seu filho se acidenta, talvez na rua ou na escola, muitas pessoas podem surgir para tentar ajudar eles, muitos curiosos podem aparecer para tentar socorrer o seu filho, mas são pessoas que têm coragem, mas muitas vezes não têm o conhecimento necessário para agir com eficiência. Por quê? São pessoas que têm um conhecimento empírico, às vezes ouviram a vida toda mitos sobre primeiros socorros, coisas que precisam ser feitas, mas que não são eficazes. E essas pessoas que têm um pouco de coragem tomam a sua frente para tentar ajudar o seu filho, só que em vez de ajudar ele, eles podem agravar o quadro do seu filho. E você está naquela cena estático, sem poder ajudar o seu filho, se sentindo vulnerável, se sentindo frágil, sem saber o que fazer, e uma outra pessoa está ajudando o seu filho de uma maneira errada,
quando você até pode estar achando que ela está ajudando, ela está agravando o quadro do seu filho. Por que não ter esse conhecimento, ter isso em suas mãos? Por isso que a gente está conversando aqui hoje. Qualquer pessoa, a gente sempre vê isso no nosso dia a dia, nos nossos cursos, qualquer pessoa devidamente treinada e orientada em primeiros socorros, ela é capaz de agir em qualquer situação com ações simples. São ações que são fáceis de serem aprendidas e com isso conseguem ajudar aquela vítima e não deixar com que o quadro dela agrave até o socorro avançado chegar, até o SAMU chegar ou até que ele chegue ao hospital e tenha um atendimento intra-hospitalar. Então são coisas simples, coisas fáceis que a gente pode aprender para poder proteger a nossa família. Ter segurança para socorrer o seu filho fará com que você mesmo, pai e mãe, seja aquela pessoa que vai sair de apenas uma pessoa que está assistindo aquele cenário para agir e ser o herói do seu filho, ser a heroína do seu filho no momento em que ele mais precisa. Muitas vezes a gente pensa que, se algum acidente acontecer com meu filho, eu tenho certeza que eu ligando para a emergência, para o SAMU ou para o bombeiro, ele vai chegar aqui e vai ajudar o meu filho. Ou seja, lá onde eu estiver, ele vai ter esse socorro, esse suporte avançado. Mas muitas vezes, em 4 a 5 minutos, a chance de vida do seu filho ela vai diminuindo se você não agir com atitudes simples. Atitudes que podem salvar o seu filho. Então, nem sempre a gente pode deixar a vida dos nossos familiares, daqueles que a gente ama, nas mãos de outras pessoas. Nas mãos de pessoas que podem chegar em 5 minutos, em 10 minutos, em 20 minutos. E aí, será que vai ser o tempo certo? Ou vai ser tarde demais e você poderia ter ajudado o seu filho? Então, ter segurança é uma coisa importante nesse quadro. Você ser o responsável por salvar o seu filho. A gente se prepara para tantas coisas, se prepara para a chegada de um bebê, se prepara para a chegada de um filho, arruma quarto, e por que não aprender como agir e se preparar para agir em situações de emergências, em todas as situações de emergência. Então, isso me lembra um pouco uma coisa que aconteceu comigo. Como eu falei, eu sou pai de uma filha, Melissa, ela tem 7 anos, tem uma filha. E recentemente a gente estava numa festa da minha avó, que fez 100 anos, por incrível que pareça. E nessa festa eu estava lá conversando com algumas pessoas e ouvi ali um boato, vi um movimento longe e as pessoas vindo em minha direção. E, por incrível que pareça, quando eu olhei, minha mãe, outras pessoas estavam trazendo a minha filha, que estava chorando e apontando um pouco para a garganta, como se ela tivesse engasgada ou tinha se engasgado. Naquele momento onde todo mundo vem olhando para você com a tua filha e que você precisa fazer algo, claro, eles vieram a mim porque eu sou bombeiro, porque eu sou instrutor, porque eu sei o que fazer, mas quando vem todo mundo na sua direção com o seu filho, imagina essa situação. E você é que tem que agir, isso pode te paralisar muitas vezes. No meu caso, quando eu vi aquele movimento, minha filha se aproximando, chorando, apontando para a garganta, no momento eu olhei aquilo, mas me veio uma calma, uma segurança de avaliar algumas situações, algumas coisas que poderiam estar ali me mostrando se aquilo era grave ou não. E logo observei que ela estava falando. Então não era um quadro muito agressivo de engasgo. Um engasgo total, Então ela estava praticamente ali com um engasgo parcial, chorando, falando, tossindo e apontando para a garganta. Eu rapidamente acalmei ela, falei: o que foi, minha filha? Pode falar com o papai. Bati um pouco ali, dei uns golpes dorsais nas costas dela de leve. Ela mesma ali disse: não, acho que eu me engasguei, mas já passou. Todo mundo olhou aquilo ali e respirou fundo, ficou tranquilo, porque viu que tinha sido um susto. E graças a Deus deu tudo certo. Eu consegui naquele momento manter a calma, saber o que olhar, o que fazer para socorrer minha filha. E são situações como essa que acontecem no nosso dia, todos momentos, Em toda hora a gente vê coisas acontecendo dessa forma. Então, o que fazer? O que avaliar? O que olhar?
Será que você teria essa segurança para poder agir naquela situação? Eu, graças a Deus, ali consegui cuidar da minha filha e tive a segurança que garantia que o serviço que ela precisava, da ação que ela precisava ali, a técnica que eu precisava aplicar, realmente teria sido aplicada se ela precisasse. Então, primeiros socorros é isso. São atitudes simples que você faz manter a vida daquela pessoa até um socorro avançado. Então, por isso, ter segurança vai garantir que você preste o serviço de emergência adequado naquele momento necessário para aquele caso e possa minimizar os danos e possa reverter aquele quadro, aliviando a dor do seu filho, né? Porque muitas vezes ele vai sentir dor, mas com algumas atitudes ele vai sentir menos dor quando você tem o conhecimento e vai impedir que o quadro dele se agrave para uma coisa muito pior, quem sabe uma parada respiratória, ou uma parada cardiorrespiratória, entendeu? Muitas vezes é um churrasco. Você está num churrasco da família, está com alguém, você já passou por isso talvez, ou já ouviu alguma história, a pessoa comeu uma carne, um pedaço de carne, saiu para correr, uma criança, se engasgou com aquele pedaço de carne, e aí uma festa que estava tudo tranquilo, tudo feliz, se torna um cenário de horror, uma coisa, todo mundo gritando, desesperado, gente segurando criança pelos pés, querendo fazer vários tipos de coisa para socorrer, quando muitas vezes um movimento só ajudaria o seu filho. Por isso que a gente está falando aqui sobre 3 formas de você ter segurança para socorrer o seu filho. E a primeira forma que eu queria compartilhar com vocês, pensando dessa forma, para que vocês possam adquirir segurança, é conhecendo os riscos e como prevenir eles. Então, conhecer os riscos é uma coisa que vai abrir os seus olhos em qualquer ambiente que você estiver. Você pode estar na sua casa, você vai começar a observar pontos de risco, locais que são perigosos, muitas vezes a quina de uma mesa, ou a quina de uma mesa de centro, ou um tapete que não fica muito aderente ao chão, ou o local onde o seu filho brinca, mas que não tem um tatame e ele pode cair e bater no chão. Então você começa a ver os riscos na sua casa, no quarto, no quintal, na área de lazer, na piscina, na churrascaria. E você sai de casa e é na escola, é num parquinho na praça, da onde você mora, num shopping. Qualquer lugar você começa a observar esses riscos. Observar esses riscos fará com que você consiga prevenir possíveis acidentes. Então, se você conhece os riscos e sabe como prevenir esses riscos, você consegue ter segurança de que aquele ambiente não está muito perigoso para o seu filho. Então você se torna uma pessoa que vai contribuir para que aquele local seja um local seguro. E consequentemente, você também vai estar seguro. Então vejam só, a prevenção, né, ela garante a maior parte do que você pode fazer em relação a seus filhos. De acordo com a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, 90% dos acidentes podem ser evitados com a prevenção. Veja só, 90% dos acidentes podem ser evitados com prevenção, se tornando apenas 10% os casos em que algo acontece e os casos em que algo acontece causando um risco de vida para o seu filho. Então, é muito mais importante você conhecer esses riscos e saber como agir e prevenir, né, na verdade, com uma ação preventiva, uma prevenção ativa, como a gente chama, que você já prepara aquele ambiente para possíveis acidentes, para que aquilo não seja muito grave, e isso vai ajudar a cuidar do seu filho ali, a ter a segurança no local. Então imagina aí, por exemplo, né, para vocês começarem a abrir um pouco essa visão de vocês sobre conhecer riscos, sobre se preparar para possíveis riscos, né, para vocês poderem verem essa importância de conhecer os riscos. Imagine que você está à beira de um rio, por exemplo, marcou um piquenique com a sua família, tá ali você, tá ali seu marido ou sua esposa, tá seus filhos, primos, tá aquele local ali adequado, um dia bonito, um dia ensolarado, vocês estão ali curtindo, comendo, fazendo aquele lanche. Existem muitos riscos. Existem muitas coisas que podem acontecer num ambiente aberto como esse, principalmente em locais que tem rio, que tem lagos, praias, piscinas.
Se vocês observarem, hoje, afogamento é a primeira causa de morte entre crianças de 1 a 4 anos. Muitas delas acontecem dentro de casa. Mas imagine nesse cenário. Seu filho decide dar um mergulho no rio. Ele tem uma margem que parece levemente rasa, mas num piscar de olhos, ele afunda numa parte um pouco mais funda ali, de um local de tombo, perde o pé e começa a ser arrastado levemente pela correnteza. Isso acontece, por incrível que pareça. Qual a primeira medida que você poderia pensar em fazer vendo seu filho nessa situação? Correr e entrar na água. Só que essa é uma das piores coisas que você poderia fazer. Porque correr e entrar na água apenas pode ter praticamente 99% de chance que vocês não conseguirão sair daquela situação. Até porque profissionais treinados em salvamento marítimo que trabalham com isso, se estivesse na mesma situação, passariam por uma dificuldade, mas conseguiriam salvar. Mas uma pessoa que não é treinada nessa situação pode estar arriscando a própria vida e ao invés de uma vítima, serem 2 vítimas. De acordo com as estatísticas, dos 16 brasileiros que morrem afogados todos os dias, 2 são tentando ajudar uma outra pessoa se colocando nessa situação de risco. Então pensa bem, se você está à beira de um rio com a sua família, o que seria interessante você ter que talvez poderia ajudar num possível problema como esse de afogamento? Talvez colete salva-vidas. Meu filho, vai dar um mergulho? Leva aqui o colete salva-vidas. Fica aqui na beira. Amarrar uma corda nesse colete, caso ele vá para longe, você puxa. Ah, não, mas isso é muito difícil. Isso aí eu não vou ficar andando por aí com um colete salva-vidas. Talvez aqueles espaguetes de piscina, para que ele fique ali um pouco mais com uma flutuação. Ou talvez ele nem tenha nada disso. Foi só dar um mergulho ali e você corre para ajudar ele quando ele já está numa situação complicada. E aí você entra na água, mas entra na água sem nenhum tipo de flutuação. Você que foi depois ajudar o seu filho, tendo essa mente preventiva, de prevenção, você entra na água com uma flutuação para vocês. Ou com um espaguete, ou com um colete salva-vidas. Ah, mas eu não tinha nada disso. Ou um isopor, onde você tinha as bebidas guardadas, você joga ela fora e entra na água com o isopor. Ou você pega o cooler, despeja toda a bebida e entra na água com o cooler e nada até o seu filho. Seria uma opção. Porque, claro, a gente nunca vai indicar que você se coloque numa situação de risco para socorrer uma outra pessoa. Essa é uma das primeiras coisas que a gente pensa quando a gente está falando sobre primeiros socorros. A cena está segura? Será que com a cena segura eu consigo agir? Não, a cena está segura, então eu consigo agir. Se a cena não está segura, isso já é um primeiro empecilho, o primeiro ponto que você observa de que eu não consigo prestar um primeiro socorro, uma ajuda àquela vítima. Então, quando você tem essa situação drástica, como eu coloquei para vocês, do seu filho estar naquele local de correnteza, num risco de afogamento, entrar na água é a última opção. Mas se você pensa como pai, não vou deixar meu filho passar naquela correnteza, e entra naquela correnteza para ajudar ele, tendo um conhecimento prévio, você entraria ali com uma flutuação, com uma boia, com um cooler, você conseguiria tentar ajudar o seu filho, e ao mesmo tempo vocês dois boiando, talvez conseguiriam nadar até a margem. Ou talvez, em algum problema que pudesse acontecer, vocês boiariam até encontrar alguém, ou caso viesse a ter uma coisa muito grave, alguém poderia se salvar com uma boia, com esse cooler flutuando. Então você vê como tantas coisas podem ser pensadas antes de acontecer. Mas o que a gente vê normalmente no dia a dia são as pessoas apenas vivendo, fazendo as coisas que tem que fazer, sem nenhum tipo de conhecimento, de pensamento preventivo, de olhar para esses tipos de riscos. É igual numa festa. Você com uma festa na sua casa, convidou seus amigos, tem um monte de criança, a piscina tem uma área rasa, tem uma área funda. Então, existe um risco de alguma criança cair e essa criança provavelmente pode vir a se afogar. Não, mas tem muita gente na festa, todo mundo está de olho. É verdade. Mas muitas vezes, quando todo mundo está de olho, ninguém está de olho. E isso pode vir a ser um problema. Então, você tendo uma mente
pensando sobre prevenção com riscos, uma mente um pouco mais treinada, como a gente está passando para vocês aqui nesse conteúdo, você pode pensar, pô, vou sentar virado para a piscina. Porque se eu sentar de costas, como é que eu vou ver se alguém cair na piscina? Levemente. Eu vou ouvir, mas com o som da festa, as pessoas falando, talvez você não vai conseguir ouvir. Preste atenção, você acha que isso não pode acontecer? Preste atenção nesse vídeo que a gente vai passar aqui para vocês darem uma olhada. Viram só? Parece que não acontece, mas acontece. As pessoas estavam aqui conversando, a criança entrou na piscina e ninguém viu ela. Acidentes realmente acontecem. E o fato é, quando a prevenção falha, quando a gente não identificou o risco e não conseguiu prevenir aquele problema, é quando a gente vai ter que ter o conhecimento para agir até o suporte avançado chegar. Então, você sentando de frente para a piscina, você consegue avaliar a piscina e, ao mesmo tempo, avaliar a festa. Se você acha que alguém pode cair na piscina, né? Imagine, se alguém cai na piscina. Primeiro, o impulso de você é o quê? Correr, pular na piscina. Então, por que ter um celular no bolso? O celular poderia estar em cima da mesa. Porque no impulso você não danifica o seu aparelho. Então, você vê que tem tantas nuances, coisas que você pode estar pensando e que às vezes ninguém pensa. E dessa forma você vai não só saber que o ambiente está um pouco mais seguro e vai se sentir seguro de que está tudo acontecendo conforme você planejou. Né? É uma quina de uma mesa que a criança pode bater a cabeça, então você protege aquela quina. Então ter esse olhar preventivo, indo para uma festa, indo para um local na praia. Um outro dia eu estava numa festa na praia, exatamente, um churrasco na beira. Quando eu desci com a minha filha para o ambiente, eu dei uma olhada rápida, tinha um vergalhão desse tamanho, colocado pertinho do chão, onde as pessoas estavam descendo da escada, que por um deslize você poderia pisar ali e atravessar o seu pé com aquele vergalhão enferrujado. Eu rapidamente olhei, as pessoas disseram, nossa, como é que você olhou isso? Eu disse, não, cara, só dei uma olhada rápida aqui no ambiente. Quando você tem um olhar treinado, você já prepara para os possíveis acidentes. Peguei uma pedra, bati no vergalhão, amassei o vergalhão, já fiquei tranquilo com as crianças, com as pessoas que estavam ali naquela festa. Então isso pode acontecer e vocês estão tendo esse conhecimento agora para que isso vá trazendo um pouco de segurança para vocês, de confiança em algumas situações. Um segundo ponto que a gente pode ver aqui, para que você adquira segurança para socorrer seus filhos, é adquirindo o conhecimento para agir. Então, o que pode acontecer com seu filho se você não agir? A gente já falou sobre várias coisas, mas quando essa prevenção, todo esse seu olhar falhar, vai ser necessário você agir. E se você tem esse conhecimento, você tem mais segurança. Muitas vezes você tem o conhecimento, mas não tem a segurança, a confiança para utilizar ele. Muitas vezes você tem acesso a diversos tipos de conteúdo, mas não tem uma metodologia sistematizada que te auxiliará a, naquele momento, não só agir, mas também conseguir saber que se alguma coisa mudar naquele quadro, você sabe também como agir. E não só naquele quadro especificamente. Às vezes o engasgo pode evoluir para uma parada respiratória e uma parada cardiorrespiratória. Mas eu só sei agir no engasgo. E agora? Como é que eu vou fazer? Então adquirir o conhecimento para agir é a melhor coisa que você pode ter para ter segurança. Riscos, né, de evoluir o quadro da pessoa. Então você mantém a vida dela para que o quadro não evolua. As lesões, complicações. Muitas vezes, se você não conseguir agir na hora certa, aquela coisa que era simples pode causar uma infecção e virar um quadro muito pior até você levar ao hospital. Então, o agravamento do quadro pode acontecer. E quando a gente adquire conhecimento e aprende, a gente consegue tomar decisões mais conscientes. Por exemplo, você está trabalhando, sua esposa está em casa. Seu filho se acidentou em casa com ela. Como você sabe se é uma coisa grave ou uma coisa mais tranquila? Se você tem o conhecimento, você avalia aquela vítima
e sabe se, é importante a gente levar ao hospital para fazer uma avaliação. Então, se você tem esse conhecimento, você não precisa se despencar do seu trabalho para ir em casa, para ajudar, para pegar a criança, para levar para o hospital. Talvez uma foto, um vídeo que a sua mulher mande para você vai te ajudar sobre isso. Então, ter o conhecimento do que avaliar vai saber não só como você ficar mais tranquilo, mais seguro, como a sua própria esposa em casa vai falar, não, aconteceu isso aqui, mas eu já fiz as atitudes, as ações corretas aqui com ela e ela está bem, não precisaremos levar no hospital. Ao invés dela te ligar toda nervosa, sem saber o que fazer, te deixar nervoso e causar um problema muito maior. Então o conhecimento, ele te dá segurança e te ajuda a avaliar todo tipo de quadro e acidentes que o seu filho pode vir a ter. E a terceira e última forma de você adquirir segurança é colocando em prática todo o conhecimento que você aprende. Então tudo que você aprende, quando é colocado em prática, quando é compartilhado, quando é falado, ensinado para outras pessoas, isso vai se massificando dentro de você. Nós, bombeiros militares com 9 anos, já estamos bem mais tranquilos em todos os tipos de emergências, porque a gente já colocou em prática e toda hora sabe como aquelas coisas acontecem e a gente consegue socorrer e resolver uma situação. Isso também pode acontecer com você. Se você adquire o conhecimento, se você sabe como agir, e aí quando alguma coisa acontece e você age e é efetivo, e você consegue ter êxito, você ganha segurança e confiança para continuar fazendo e sabe de que qualquer local, qualquer maneira, qualquer coisa que acontecer com sua família, com seus filhos, você está seguro para poder agir e para poder cuidar da sua família. Por exemplo, muitas vezes o seu filho, ele não está em casa com você durante a semana. Ele não está em casa com a sua esposa, às vezes ele está com uma secretária ou com uma babá que passa a maior parte do tempo com ele, ou com os seus pais, os avós. Se eles também tiverem esse conhecimento que você pode compartilhar com eles, é uma forma de multiplicar a segurança na sua família. E além de você estar estudando e massificando esse conhecimento, você também está compartilhando com outras pessoas. Então, das 3 formas de segurança que a gente viu aqui hoje, qual delas você acha que você está mais apto a fazer? Então, o primeiro é conhecendo os riscos e como prevenir eles. Então, esse ponto vai te dar mais segurança e vai ser uma coisa natural. Você não vai chegar nos ambientes meio paranoico. Vai ser naturalmente, você já vai olhar para alguns pontos, alguns lugares que você já sabe que vai ter por causa do conhecimento prévio que você já tem sobre acidentes. E isso vai te deixar um pouco mais ligado automaticamente do que aquela pessoa que está procurando um problema. O segundo, como a gente viu, é adquirindo conhecimento para agir. E uma forma de adquirir conhecimento para agir é se informando mais, estudando mais, buscando mais informações. E para isso nós estamos aqui. Você pode seguir o nosso Instagram, pode seguir aqui o nosso canal do YouTube, que você vai ter várias dicas e que vai ajudar vocês nesse conhecimento. E também o terceiro, que é colocando em prática todo esse conhecimento. E quando você coloca em prática, você consegue ter essa segurança e vai seguir da melhor forma. Que você pode fazer não só compartilhando informações, mas ao mesmo tempo ensinando outras pessoas e quando acontecer aqueles acidentes, colocando em prática aquilo ali, você vai adquirindo mais confiança, mais segurança para cuidar da sua família e dos seus filhos. E aí, você, mãe e pai que assistiu nosso conteúdo até aqui, já ativa aí o sininho para receber as notificações, tudo aquilo que vai vindo de novo no nosso canal, para que todos esses conhecimentos, tudo isso que a gente está falando aqui, vocês comecem a consumir e ter mais segurança para socorrer os seus filhos. É por isso que nós estamos aqui e sabemos que de uma maneira fácil, de forma fácil, pais e mães podem ter confiança para socorrer os seus filhos em todas as emergências. Valeu, pessoal, até a próxima.